Olá, gente. Então, hoje nós estamos iniciando a nossa videoaula, né, sobre a atividade dessa semana. Mediante alguns pedidos de alunos, em ter aulas mais voltadas um pouco para o conteúdo específico, a gente, de física e de matemática, ou seja, eu, Érica, o professor Toninho e a professora Valda, nós decidimos associar os conteúdos de física e matemática com a saúde. Eu sei que todo mundo já ouviu falar muito sobre o coronavírus, sobre pandemias, mas nós decidimos utilizar esse contexto associando com a matemática, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é a entender como é que se dá esse crescimento, como é que acontece matematicamente, fisicamente falando, esse crescimento de contaminação, de transferência de vírus pelas pessoas, fazendo com que todos os dias, os boletins epidemiológicos, eles venham aumentar em números de casos confirmados, números de casos de morte, algumas vezes até de casos descartados, certo? Para que vocês entendam esse crescimento, eu vou explicar de uma maneira mais simples. Eu busquei uma analogia, para que vocês venham entender. Vamos supor, por exemplo, que tem um meme, um meme aqui que eu coloquei, um meme meu, e meme é algo que vocês conhecem até demais. Mas vamos dizer que uma pessoa vai lá e divulga esse meme para uma outra pessoa, para um amigo. Aí esse amigo, vamos dizer que decide mostrar, enviar, esse meme para mais duas pessoas, certo? Aí vamos dizer que essas duas pessoas, cada uma, decidem também mostrar e enviar esse meme para mais duas pessoas. E assim sucessivamente. E quando a gente percebe um meme, que foi enviado para uma única pessoa em um dia, essa pessoa enviou para mais duas pessoas, como vocês podem ver aqui. No outro dia, essas duas pessoas, cada uma, enviaram para mais duas pessoas e assim vai. Quando a gente vê aí, com o passar dos dias, de uma pessoa salta para 8. 8 pessoas conseguiram ver esse meme. E se a gente for observar, no início é algo que não é tão ameaçador assim, Uma pessoa envia um meme para duas pessoas, por exemplo, mas quando a gente percebe ao final, isso já tem se disseminado muito. Esse é o primeira analogia que eu trouxe para vocês entenderem um pouco como é que se dá esse crescimento, como é que se expande, comparando, por exemplo, a contaminação do vírus por pessoas, com um meme, algo que todo mundo conhece na prática e no dia a dia, que vocês estão familiarizados. Vou mostrar para vocês uma outra analogia, que é o caso, por exemplo, vamos dizer que eu tenha lá na minha casa um recipiente. E esse recipiente, foi detectado lá, vamos supor, uma suposição, que eu consigo enxergar olho nu bactérias lá dentro. E eu fui lá nesse dia, tinha esse recipiente, eu olhei e eu consegui enxergar lá uma bactéria que está representada por esse pontinho preto. Certo? Mas eu não me importei e deixei passar. Quando foi no outro dia, eu fui lá e percebi que duas bactérias já haviam lá, De uma pulou para 2. E eu deixei de boa lá, passei, olhei, mas não fiz nada, não limpei, não tomei nenhuma providência. E quando eu fui olhar lá no outro dia, no terceiro dia, 4 bactérias. E foi passando o tempo, vamos supor que após um mês, metade do recipiente está contaminado com essas bactérias, certo? Então, a cada dia aqui a gente foi percebendo, tanto lá no meme, a cada dia foi dobrando a quantidade, tanto de pessoas que tiveram acesso ao meme, quanto o número de bactérias no recipiente. Então, se com um mês depois, vamos supor que com um mês depois, a gente tenha, por exemplo, aqui, a metade do recipiente com essas bactérias, quanto tempo após aí chegar nesse ponto aqui, quanto tempo a mais vai levar para que se preencha todo o recipiente de bactérias? Vocês podem pensar, uma semana, não sei, mais um mês, não sei, questão de dias, não sei. A resposta é um dia.
no próximo dia, todo o recipiente já vai estar tomado pelas bactérias, certo? Aí você pode dizer, mas como assim, ó? A gente não foi vendo que a cada dia que passou, foi dobrando a quantidade que já existia, ó. No primeiro dia só tinha uma, no outro dia dobrou, passou a ter duas bactérias. No outro dia dobrou, passou a ter 4 bactérias. No outro dia, com um mês, aliás, passou a ter a metade. Qual vai ser o dobro dessa metade? Vai ser preencher totalmente. E se a cada dia dobra, esse preenchimento total aqui vai acontecer rapidamente no próximo dia, certo? Para que vocês entendam aí como é que acontece esse crescimento, né? Eu estou utilizando aqui coisas do dia a dia, situações do dia a dia, para que vocês venham entender, para que a gente possa chegar, por exemplo, numa disseminação de uma pandemia, a contaminação de pessoas pelo vírus, como por exemplo, que a gente está familiarizado a trabalhar, que é o vírus o coronavírus, né, que transmite aí a Covid-19. Vamos pensar agora, depois daquilo de meme, depois das bactérias em um recipiente. Eu acredito e espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, eu peço que vocês retornem e voltem, né? Gostaria também de deixar claro que, assim, eu me juntei com o Valda, Toninho, tirei algumas dúvidas com eles, né, para a gente produzir a aula unificada da área de Ciências da Natureza com foco em Física e Matemática, né, unindo essas duas disciplinas mais afins. Eu tirei algumas dúvidas com eles, né, para que a gente pudesse disponibilizar essa aula para vocês. Então vamos lá, pensando agora em termos de pandemia. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que no primeiro dia, uma pessoa aí dissemina esse vírus para 2 pessoas, certo? 2 pessoas. No segundo dia, já dobra a quantidade de pessoas contaminadas, infectadas. Dobra aí, passa de 2 pessoas para 4 pessoas. No terceiro dia, a gente observa aí e vê que dobra, de 4 passa para 8 pessoas. No quarto dia, de 8 dobrando, passa para 16 pessoas. No quinto dia, passa de 16 pessoas, dobrando, a gente passa a ter 32 pessoas. Aí você pode dizer, quinto dia eu tenho apenas 32 pessoas contaminadas. Você pode pensar, é pouco e tal, mas é isso que é o diferencial de uma coisa que nós vamos ver lá na frente, que nós chamamos de crescimento exponencial, de função exponencial ou de gráficos exponenciais, que eu creio que vocês já ouviram falar. Mas é isso que acontece com a função exponencial, né? A princípio ela começa a aumentar, mas você não vê um grande perigo, né? Mas chega um determinado ponto que ela extrapola, né? E cresce exponencialmente, como nós já ouvimos falar bastante esse termo. E que se continuasse dessa maneira, por exemplo, no 10º dia nós teríamos 1.024 pessoas infectadas. E se continuasse dessa maneira, crescendo exponencialmente, né, nós teríamos no 30º dia, ou seja, completando um mês, mais de 1 bilhão de casos, mais de 1 bilhão de pessoas infectadas. E é exatamente dessa maneira que o coronavírus está crescendo no nosso meio. Ele não cresce de maneira linear, ele cresce de maneira exponencial. Ele veio no início aumentando aos poucos até chegar em um determinado ponto onde ele extrapolasse e crescesse rapidamente, exponencialmente falando, certo? Então, olha aqui, um crescimento exponencial ele é representado por um gráfico de uma função exponencial. E é essa cara que nós temos de um gráfico que representa um crescimento exponencial. Aqui, se a gente observar, por exemplo, quando eu tenho aqui no valor 1, aqui no eixo Y eu tenho 2. Quando eu passo para cá, para o valor no eixo X, 2, esse valor Y aqui dobra e passa a ser 4. Quando eu venho aqui para o 3 no eixo X, lá no eixo Y o valor dobra. De 2 dobrou para 4, de 4 dobrou para 8.
Aí você pode ainda não estar entendendo o que é que isso tem a ver com o coronavírus. Para vocês entenderem, eu vou mostrar para vocês a cara do gráfico, né, que representa o crescimento do coronavírus no nosso Brasil, que eu peguei lá na internet, né, de fontes seguras. E olha só a cara do gráfico que representa o crescimento, né, e o aumento de casos confirmados no Brasil. Gráfico exponencial, gráfico exponencial. Né, esse número aqui ele veio crescendo, né, no início, e quando chegou em um determinado ponto ele extrapolou. Aqui da mesma maneira, ó, nos primeiros dias, né, dos casos aqui no Brasil, dos primeiros casos no Brasil, ele foi crescendo, 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 mas chegou em um determinado ponto que ele extrapolou, certo? Então, uma coisa que deve ficar na cabeça de vocês é que a contaminação, o avanço, né, do coronavírus aqui no Brasil, no mundo, como também o número de mortes, ela não cresce linearmente, ela não cresce, essa disseminação não cresce de maneira lenta, ela cresce exponencialmente. Ou seja, quando chega em um determinado ponto, esse valor extrapola. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, no Brasil, no nosso estado e no mundo. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Vamos continuar. Aí, olha só, olhando para o caso do Brasil, eu trouxe aqui, tirando daquele gráfico, alguns valores, certo? Eu peguei aqui, a gente consegue encontrar na internet de vários dias, desde o primeiro caso até o dia de hoje, certo? Mas aqui eu comecei, para não se estender muito, peguei do nosso mês, o mês de maio, escolhi a partir do dia 9 e até o dia 13, que é o dia que eu estou gravando, o dia né, anterior ao que eu estou gravando, certo? E olha, no dia 9 de maio, o Brasil tinha esse valor aqui, 155.939 casos confirmados, certo? No dia 10, nós tínhamos esse valor aqui, no dia 11, esse valor, no dia 12, esse, e no dia 13, esse valor. Aí, olha só, para vocês conseguirem encontrar a matemática da coisa, a física da coisa, nós podemos realizar contas, certo? Aqui são casos reais, confirmados, né? Com a realização dos testes, são esses casos aqui que foram confirmados em cada dia, do dia 9 até o dia 13 de maio. Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma forma, utilizando o crescimento exponencial, utilizando essa função exponencial, como é que nós podemos realizar contas e poder encontrar valores como vocês estão observando aqui, que são semelhantes. É claro que não são idênticos, porque vários fatores influenciam, né, para a gente ter aí uma margem para mais ou para menos, como por exemplo o aumento, a diminuição do isolamento social, o aumento das prevenções sendo tomadas pelas pessoas, pelos líderes, né? Mas nós temos aí valores aproximados. Aí você pode estar se perguntando, e como é que a gente chega nesses valores? Como é uma videoaula rápida para vocês resolverem a atividade, eu vou mostrar de maneira bem simplificada e rápida. Mas caso vocês tenham interesse em procurar saber, vocês podem pesquisar, tem vídeos no YouTube, tem matérias na internet, sites na internet que mostram como é que isso acontece. Olha só, eu peguei o seguinte, né? Eu descobri, olhando para esses números aqui que nós temos em documentos que todos os dias são divulgados, né, pela Secretaria de Saúde do nosso país, certo? Eu consegui perceber que a cada dia, quanto é que esse valor se multiplica a cada dia, certo? E eu percebi aqui, ó, que nesse primeiro dia era 155.939, perdão, pessoas infectadas, né, lá no dia 9 de maio. E eu percebi que no dia 10 era 162.699 casos. E eu percebi que a cada dia isso se multiplicava em média por um valor de 1,05. Como foi que eu descobri isso? De maneira simples, né? Eu peguei assim. Peguei, por exemplo, o valor
aqui, ó, vamos dizer, do dia 10 de maio e dividir pelo valor do dia 9. Sempre o valor sucessor pelo antecessor. Dividindo aqui, é 162.699 por 155.939, deu aí um valor de 1,07, certo? Peguei esse valor aqui e dividi por esse, que deu 1,04. Peguei esse valor e dividi por esse, que deu 1,03. Peguei e fui fazendo, peguei esse valor e dividi por esse, deu 1,05 e esse por esse deu 1,06. Para a gente ter um valor aí mais preciso, eu peguei todos esses valores, somei e dividi pela quantidade, né? Ou seja, fiz a média aritmética, né? Como eu dividindo assim, eu obtive 5 valores, eu somei todos esses valores e dividi por 5. E deu o valor de 1,05. E a gente consegue perceber que a cada dia, né, esse coronavírus, os casos confirmados no Brasil, eles aumentam sendo multiplicados por 1,05, certo? Esse é o valor que multiplica a cada dia, né? E a gente tem aí os valores de casos confirmados, certo? E a gente pode perceber aqui, ó, que a diferença não é tão grande, certo? Deu aí bem próximo, certo? Entenderam, pessoal? Então, essa é a relação que nós temos, né, da matemática e da física com o coronavírus. Aí vocês podem perguntar, sim, como é que a gente faz para diminuir rapidamente com esse crescimento exponencial, né, com essa explosão exponencial que está acontecendo no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo, né, no planeta, na nação como um todo? Fácil. As únicas coisas que nós temos, as únicas ferramentas que nós temos, que cada um pode colaborar, são realizando todas as medidas preventivas, sair quando necessário, usar sempre máscaras ao sair, lavar as mãos, né, todo aquilo da higienização, ter cuidado, né, não formar aglomerações de pessoas. São essas as prevenções, certo, pessoal? Então, de maneira bem rápida, essa videoaula, só para que vocês viessem entender. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Toninho, com o Valdo ou comigo mesmo, certo? Na realização das atividades, lembrando que é uma atividade unificada das duas disciplinas, fazendo uma que será postada uma única vez, vocês vão conseguir a correção para as duas disciplinas, matemática e física, certo? E ao final dessa videoaula, vocês vão responder questões, né, com base no que eu expliquei, com base também em um material que eu vou disponibilizar na plataforma, que na verdade nós vamos disponibilizar na plataforma, e também com relação às informações que sempre são colocadas lá na plataforma, que vocês leem antes de iniciar a atividade. Mas a primeira coisa, nós vimos aí gráficos exponenciais, crescimentos exponenciais. Mas será que só existe esse tipo de gráfico? Será que quando vocês estudaram matemática lá com os professores, vocês só viram esse tipo de gráfico? Então, vocês vão realizar uma pesquisa. A primeira questão é fazer isso. Realizar uma pesquisa e nos mostrar quais os outros tipos de gráficos e os nomes deles, certo? Será que é só o gráfico exponencial? Será que é só a função exponencial? Será que é só o crescimento exponencial? Vocês vão fazer essa pesquisa. Outra questão. Vocês vão usar da mesma maneira que eu fiz ali para descobrir o 1,05 do Brasil, né? Pegando sempre o sucessor e dividindo pelo antecessor. Sucessor pelo antecessor e depois pegando e fazendo uma média aritmética. Dessa maneira, vocês vão fazer com o estado da Paraíba. E onde é que vocês vão encontrar esses dados? Nós disponibilizamos aí todos os boletins, né, com relação aos casos confirmados na Paraíba, né, nos últimos 26 dias aí, e vocês vão fazer aquele mesmo valor, né, aquela mesma continha, aliás, para chegar a um valor, certo? Pode ser que o valor não seja exatamente igual a 1,05, vocês aí que vão descobrir esse valor, certo? Resolvendo isso, vocês vão estar respondendo a questão 2. Para a questão 3, né, por último, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão continuar. Vocês não vão encontrar um valor, vamos dizer que seja 1,05, igual lá na questão anterior. E eu queira saber, por exemplo, hoje é dia 14 de maio, mas eu queira saber, por exemplo,
com minhas contas, né, não filando e olhando para os números lá, mas com as contas, usando essas ferramentas que nós estamos mostrando, vocês vão tentar descobrir qual vai ser a quantidade de a quantidade de casos confirmados na Paraíba no dia 20. Aí vocês vão continuar, por exemplo, eu tenho até o dia 13, vocês têm lá disponível até o dia 13. Aí eu vou encontrar o valor aqui da questão 2, vamos dizer que seja 1,05, um exemplo, não quer dizer que seja. Aí vocês vão pegar o do dia 13, multiplicar por 1,05, vão saber do dia 14. Aí vocês vão pegar o do dia 14, multiplicar por 1,05, vão descobrir o do dia 15. E eu quero que vocês façam isso até chegar no dia 20, certo? E ao final vocês vão refletir acerca da velocidade de propagação desse vírus, né, desse inimigo invisível que nós temos, certo? Velocidade é uma grandeza física, certo? Uma grandeza física é algo que pode ser medido, mas para não dificultar tanto a questão e vocês não terem tanto mais trabalho, não vou pedir para que vocês calculem a velocidade, certo? Mas eu quero que vocês pelo menos reflitam, né, com relação a essa velocidade. Velocidade é algo que caracteriza a rapidez com que as coisas acontecem, com que um móvel se movimenta, um carro, com que as coisas se propagam, se disseminam, certo? Velocidade é isso, é uma grandeza física que pode ser medida, mas eu quero que vocês, por enquanto, para terminar aqui, só reflitam acerca dessa velocidade de propagação e reflitam também o que é que eu estou fazendo para diminuir esse crescimento exponencial, para diminuir essa explosão desse crescimento exponencial. Aí vocês podem dizer, eu estou tão confusa com relação a essas informações que estão sendo dadas, não sei se vocês já se perguntaram isso. Um dia eu vi na TV que o Pix seria em abril, depois em maio, depois em junho e vai só adiando. Exatamente pelo fato de as medidas corretas não estarem sendo tomadas para que a gente acabe diminuindo esse crescimento, né? Esse crescimento de propagação do vírus, certo? Uma coisa, né, aí é que a gente quer ver as contas que vocês realizaram, certo? Não adianta só dizer o valor do dia 20, o valor daqui, eu quero ver como vocês fizeram. Então, vocês vão escrever aí legivelmente no papel, tirar uma foto e anexar, certo? Tchau, beijo, foi isso, espero que vocês entendam. Qualquer coisa, entre em contato conosco para que a gente possa tirar e saciar as dúvidas de vocês. Quero dizer que nós estamos morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, se previnam e vamos lá diminuir esse crescimento dessa propagação do coronavírus. Beijo!